Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, ele sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e vai estar falando com a gente hoje sobre a carta A Casa, do baralho Lenormand. E o nosso querido Alexandre Garzeri, ele vai estar ministrando um curso imperdível que dura 7 meses na plataforma Zoom, de tarô, para você que quer ser um profissional e aprender a ler tarô com o querido Alexandre Garzeri, participe todos os domingos às 4 da tarde durante 7 meses. Vamos dar boas-vindas. Tarde super gostosa e quente, 32 graus está marcando aqui, às 5 horas e 2 minutos da tarde. Uau, hein? Muito bom isso. Vamos lá. E aí, Ale, tudo bom? Olá, Carmen, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo jóia à altura? Tranquilo? Excelente, tá ótimo. Então Tá tá tudo bom. bem. E você, como tá? Eu estou muito bem, já estava com saudades. Eu estava até pensando aqui, Ah, nossa, interessante que quando a Carmen voltar, justamente ela vai voltar para a Casa Lenormand. Então, bem-vinda de volta à casa. muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Sim, sim. Mas ó, eu tô bem feliz que a gente foi nessa viagem. Sinceramente, foi até me emociona, porque todos nós lá passamos várias coisas nesses anos de pandemia, claro. Então, tá ali na casa do senhor chefe, né? Porque Mount Shasta é a casa do senhor chefe. Foi realmente uma bênção. Então, ainda tô, metade do meu corpo tá lá, né? E não quero voltar, tá bom desse jeito. Tá Mas também bom. estava com saudades dos nossos assuntos maravilhosos. Até te mandei um link no Instagram aí, não sei se você viu, uma palavra do tamanho de um elefante, que tem a ver com a história dos vulcões, que é a palavra mais longa que tem na humanidade, para quando você brincar de forca com os seus alunos, já que a gente Aqueles... fica sempre brincando, né? Mas, olha, você precisa se inspirar e começar a viajar com o seu pessoal também, porque é muito bom. Com certeza, não, maravilha, né? E a gente traz uma energia É, de renovação. A gente sim, acompanhando, né? claro. As lives que eles faziam lá, a gente percebia, nossa, que energia gostosa, que renovação que eles estão, É, né? E isso a gente é, também espalha pelas pessoas que estão ao nosso redor e é claro. assim que a gente colabora com a evolução da humanidade, é dessa É forma, né? Muito bom. verdade. É que lá é outro mundo, né? Porque são 4 parques nacionais em volta da montanha. Como se não bastasse a paisagem paradisíaca da montanha, cheia de pinheiros, etc., e todos os animais e pássaros. Tem 4 parques nacionais ao redor que ainda são mais fortes energeticamente. Então, é fora desse plano tridimensional mesmo. Tanto que o slogan lá da cidade de Mount Shasta é onde o céu e a terra se encontram. E é bem isso mesmo, né? Foi muito especial, foi muito forte. Mas estou feliz de estar de volta. Eu adoro viajar, mas eu adoro chegar em casa, né? Meu pai, os cachorros, a Pax, as transmissões, meus altares, tudo tem um tempo. Deu Com aquele tempo, eu já certeza. quero estar no meu quarto, acendendo minha vela, entendeu? As suas árvores de Natal. As minhas árvores de Natal que estão aqui e vou montar mais este ano, porque eu Oh, que estou com poucas. maravilha. Esse ano eu vou me Muito. inspirar. E interessante que na abertura você estava falando daquele processo que nós estamos atualmente, né, Carmen, de formação de uma Sim, turma de tarólogos, né? sim. E tá um processo muito bacana, as pessoas estão vendo as lives, as pessoas estão se inscrevendo, e a gente sabe que as coisas começam no tempo da autoinvisibilidade, né? Então, Lógico. agora é um tempo de agregar buscadores sérios, pessoas que queiram conhecer o tarô abordado de maneira séria, de maneira tradicional, para que brevemente a gente possa estar iniciando. E como você falou, nós vamos numa jornada aí de 7 meses, né? Que não é uma Sim, brincadeira, né? sim, Agora, pois é. quando essa jornada ela é concluída, se bem que eu falo que o estudo do tarô é um estudo para a vida. Você vai Uhum. estudar, se você começa a estudar o tarô, você pode se preparar porque você vai até o final da tua encarnação, você vai estar estudando, porque É a claro, cada consulta é um universo novo, claro. fora os tipos de baralho que existem, as infinitas metodologias de consulta.
Então, por isso que nós levamos 7 meses nessa formação de arcanos maiores, porque aí depois, lá em frente, vem os arcanos menores. Então, é um convite que a gente faz com muito carinho para você que é amigo, amiga da Pax Universal, acompanha as nossas lives, para ouvir esse chamado ao teu coração. Porque muitas vezes, Carmen, as pessoas, poxa, mas será que o tarô é para mim? Precisa intuição? Será que eu vou entender? Todo mundo tem condições, todo mundo entende aquilo que estuda, quando o que é estudado seriamente. Então, podem vir tranquilos, é uma formação do zero, para quem realmente quer aquela base e aquela construção do que no futuro pode até se tornar uma carreira auspiciosa, onde você ajuda não apenas você, mas ajuda o teu próximo por meio do autoconhecimento. Então, se está chamando aí no teu coração, se comunica com a Pax, fala, né, com a equipe, que você é um presente que dará a si mesmo. Eu não tenho dúvida disso. Né? Com certeza, se Deus quiser, vai ser muito bom. E realmente precisa de comprometimento e seriedade, né? Quem vai estar fazendo o curso com você. Porque são 7 meses de estudo aprofundado, não é só fazer um curso de um dia, de um final de semana e pronto, sou o tarólogo. Né? É algo muito, muito sério e muito profundo. E hoje em dia, que a espiritualidade, infelizmente, várias pessoas acham que é algo descartável ou alguma coisa express, mas não é, porque a espiritualidade é a nossa vida, é 24 horas do dia, não é a hora que você está fazendo a sua prática devocional, o momento que você para tudo para decidir, enfim, né? Então, realmente, eu estou bem feliz com esse curso, as pessoas estão se inscrevendo, e na hora que tiver que ser, a gente inicia aí com você, que vai ser tudo de bom, né? Olá, família Pax, então, participem, curso super profissionalizante de tarô, arcanos maiores, para você que está a fim de aprender a ler tarô, ter uma profissão, 7 meses, todos os domingos, das 16 às 18 horas, no Zoom. É bom porque participam as pessoas de fora de São Paulo e fora do Brasil, né, Ale? Aí tá bom. Claro. Essa é a proposta online. Se existe algo que nunca mais será igual no mundo pós-pandemia, é a maneira de ensinar. Porque na pandemia, o online chegou com força total, o que derruba barreiras. Porque agora não tem mais aquela barreira, mas eu sou de outra cidade, eu sou de outro estado, eu sou de outro país. Quando a aula é online, você é da sua casa. Até para combinar com o tema de hoje. Você é da sua casa e no conforto do seu lar, naquele horário, das 16 às 18 horas, nos domingos. Gente, o que o povo faz das 16 às 18 horas? Então, vamos aproveitar um tempo que normalmente, né, seria dado ao relaxamento, deixar para descansar entre uma encarnação e outra. Vamos aproveitar esse tempo para estudar. Né? Vamos aproveitar para estudar. E como a Carmen falou, a espiritualidade, ela não é um hobby. A espiritualidade, ela é uma filosofia de vida. Vivida 24 horas por dia. Né? E quando a gente pode implementar o autoconhecimento que o tarô traz, e é um grupo, Carmen, aí que está a surpresa, não é apenas ensinar o significado dos arcanos, a interpretação. O fator inédito deste grupo é que serão ensinados os rituais, a magia de cada arcano de tarô, para coisa aí muito além da consulta. Então você faz uma consulta, você retira lá os arcanos. Agora imagina a possibilidade depois de você poder fazer rituais e vivenciar mais intensamente ainda a tua consulta. É uma oportunidade realmente, né, Carmen, passando na janela, né? Só não vai quem não quiser. Isso é verdade, isso é verdade. Pois é. Olha, família Pax, imperdível o curso de tarô profissionalizante com o nosso querido Alexandre Garzeri, domingos, das 16 às 18 horas, no Zoom, no conforto do seu lar, doce lar. E a internet realmente fez a vida ficar mais fácil, mais simples para quem sabe utilizar, né?
A telemedicina também encurtou o caminho para quem precisou durante a pandemia, e mesmo agora, consultas e etc. É muito bom, né? Vamos utilizar todas as nossas novas tecnologias, todas as ferramentas a nosso favor como humanidade, né? Bom, vamos lá. Hoje você vai Vamos. falar sobre a casa. Já são Vamos. muitas casas. Sim, vai aparecer aquele detalhe que eu sempre falo, né? Invertida a imagem, mas é a mesma imagem, né? Sim. Então, aqui é a quarta carta do baralho Petit Lenormand, Uhum. onde nós vemos uma casa que, na verdade, Carmen, é um castelo, uma Um mansão castelo bem mesmo. robusta, né? É. Aqui vemos um rei de copas muito estilizado, porque é diferente. Já já vou mostrar o rei de copas do baralho. A gente vê Uhum. ele aqui de armadura, né? Mas o coração, né? Que é o ícone de copas, está aqui do lado. E, como a Sim. gente pode ver, tem o número aqui, o número 4. Então, são referências que vão guiar o nosso bate-papo de hoje, que na verdade, Cabe, é praticamente um curso também, né? Porque esses bate-papos aí acaba sendo uma formação, né? É. Então, vamos começar pelo que é mais acessível ao entendimento de todos, que é o número. Então, o número da casa Lenormand é o número 4. Muito bem. Pela numerologia pitagórica clássica, o que a gente sabe do número 4? É um número de alicerce, é um número de base sólida, um número de moral, é um número ligado a valores, é ligado à construção, mas baseada naquilo que é correto, naquilo que é ético, naquilo que é moral. Então, todas essas palavras se aplicam muito à casa, que, como Sim. nós vamos analisar no futuro, tem a ver com a família. E a família, Claro. ela constitui alicerce para todos nós. Alicerce é uma palavra-chave do número 4. Na astrologia, a quarta casa é a casa onde nós temos o signo de Câncer, que é regido pela Lua. Então, quando entra a Lua num jogo, nós temos toda uma linguagem consciente, intuitiva, sensível, porque a Lua é ligada à água, é ligada ao sagrado feminino, é ligada à mulher. Então, ela é a regente de Câncer. A gente analisa as relações, Carmen, que uma pessoa tem com a sua mãe, a gente analisa na quarta casa do mapa astrológico, porque é a casa da mãe, é a casa da família. Então, a gente tem aí mais um elemento astrológico que faz a gente entender aquela figura daquela casa bonita que acabamos de mostrar, né? Tudo é associado à casa, família, mãe, né? Mas a Lua traz um viés mais intuitivo, mais emocional, mais sentimental para o significado da carta. Bom, aí a gente vai analisar agora, vou pegar aqui, ó, mostrar os dois de novo. Ó, tem aqui o rei de copas, nesse cantinho de armadura, né? Uma bonita estilização do rei. E aqui tem o rei de copas do baralho comum, que todo mundo conhece, né? Esta carta, o rei de copas. Muito bem. Vamos começar a falar a cartomancia, sobre a cartomancia mesclada com o cabalês. Ah, o que é cabalês? Cabalês é o idioma daqueles que estudam a Cabalá, a árvore da Cabalá, a árvore da vida da Cabalá hermética, né? Então vamos pensar um pouquinho. Bom, rei. Vamos começar pelo rei. O rei, ele representa todos os reis, independente do naipe, todos, Uhum. representam o elemento fogo. Então, o rei representa o elemento fogo. Naquela árvore da vida, que os amigos e amigas da Pax Universal conhecem, a árvore da Uhum. vida da Cabalá Hermética,
qual a posição que o rei ocuparia? Em qual séfira, que são aquelas esferas numeradas, né? Em qual séfira os reis se encontram? Na séfira número 2. 2. Séfira número 2. A séfira número 2, ela faz parte de um triângulo que é constituído pelos sefirotes mais altos na árvore da vida, que são os sefirotes 1, 2 e 3. Esse triângulo superno, a gente chama de triângulo superno, ele é o nível do fogo, que tem a ver com o plano espiritual. Então o rei ocupa, os reis ocupam na árvore da vida o nível do fogo, o nível espiritual. E aí, Carmen, a gente começa a juntar as coisas, porque reis são naturalmente elemento fogo. Então eu tenho rei de copas, eu tenho fogo, que é o rei, no nível do fogo, porque o rei ocupa a séfira número 2, então aí a duplicidade do fogo, mas o naipe é copas. Então é como se eu falasse fogo de fogo e associado também à água. Eu tenho 2 elementos de fogo e eu tenho um elemento aquático, né? Então, fogo de fogo associado à água, aí a gente pensa, qual é o planeta que rege a séfira 2 na árvore da vida? Urano. Urano, que é um planeta transformador, que é um planeta libertário, que é um planeta que move revoluções, né? E agora, a gente tem que juntar tudo isso. Então, vamos agora juntar toda essa linguagem que eu acabei de falar. Se nós temos a duplicidade do elemento fogo, o que esse fogo ele faz em relação à água? Ele ilumina a água. O fogo, uma vez também que a água é a intuição, imagina a intuição que pode estar envolvida nesta carta, Carmen, com 2 elementos fogo iluminando essa intuição, esta extrasensorialidade, esta paranormalidade, esta sensibilidade. Então nós temos também, com a regência revolucionária de Urano, uma sensibilidade contundente, porque os reis representam poder, colocada a serviço de benéficas revoluções. Então, a casa, ela é uma fortaleza, ela é segurança, ela é abrigo. Quando a gente quer modificar alguma coisa no mundo, revolucionar alguma coisa no mundo, ninguém vai direto para a rua e começa a revolucionar no meio da rua. As pessoas se preparam nas suas casas, com os valores que aprendem na casa, com aquilo que recebe dos antepassados, aquilo que recebe dos pais, a pessoa procura fazer, edificar a sua estrada no mundo, a sua revolução no mundo, a sua jornada no mundo, a sua senda no mundo, o seu caminho no mundo. Então é muito interessante que a gente vê um rei que ele tem tanto o elemento da espiritualidade, que é o fogo, como ele tem o elemento da sensibilidade, que é copas, que é o coração. E quando você tem espiritualidade e sensibilidade, as revoluções melhores são aquelas baseadas no amor, né? Então, espiritualidade e sensibilidade levam a uma abordagem mais humana de qualquer questão, levam a uma abordagem mais voltada para o autoconhecimento, mais voltada para a psique, não tão voltada para mudar o exterior, porque não adianta nada mudar o exterior e a pessoa, digamos assim, não mudar. A mudança tem que começar de dentro para fora. Não é de fora para dentro que a mudança ela irá começar. Então, você vê quanta coisa, Carmen, a gente fala só com um rei, né? Então é interessante que de início parece a coisa meio dispersa, né? Nossa, 2 elementos fogo, 1 elemento água, regência de Urano, como é que ele vai juntar tudo isso? E olha que engraçado, 2 elementos fogo,
um elemento água e a regência de Urano, 4, que é o número da carta da casa. Então você começa a ver que tudo vai se formando, tudo vai se juntando, né? Então falamos do 4, falamos do rei. Legal. Agora vamos falar, mostrar de novo, da casa. Olha que casa no topo de uma montanha, né? Olha a montanha aí, Carmen, olha o Monte Shasta. A casa no topo de uma montanha. E até parece uma casa meio, né, um chateau francês, né? Só para verdade. combinar com o Tá seu ao lado. chefe Saint-Germain, né? É. Para combinar mais ainda com ele, né? Então, é muito interessante porque vamos falar de casa, né? Vamos falar de casa. Casa é sinônimo do quê? Para todos os seres humanos, isso é uma ideia do inconsciente coletivo da humanidade. Casa é sinônimo de família. Casa é sinônimo de segurança. É sinônimo de estabilidade. E é muito interessante, Carmen, a maneira que você começou o programa hoje falando: eu gosto de viajar, mas eu gosto de voltar para casa. Por que Sim. a gente gosta de voltar para casa? Porque a gente volta para um ambiente que nos é seguro. A gente volta para o local onde os nossos valores foram formados. É A verdade. gente volta para a nossa terra, para as nossas tradições, para o nosso costume. A casa é sinônimo de tudo isso. Agora, é impossível a gente pensar em casa e não pensar na mãe. Porque as mães são muito associadas às casas. Sim, é verdade. As mães que cuidam da casa, as mães que organizam o orçamento familiar, as mães que cuidam do filho, que nutrem os filhos, o marido também, evidentemente, né? Então, casa é uma palavra muito associada à mãe, que curiosamente está na 4ª casa do zodíaco, que é onde estão Câncer, que é regido pela Lua, né? E é muito interessante que a Lua, ela pode ser representada por várias deusas. Tem uma deusa na Wicca, a tríplice deusa Lua, ela tem 3 faces: a face da donzela, a face da anciã, mas a face do meio, que é a lua cheia, é a mãe, né? Então, para a gente entender realmente como casa tem conexão com a mãe. É interessante porque quando nós falamos em família, é muito curioso, né? Pelo menos eu posso falar por mim, né? Tá certo que não é tanto tempo assim, mas a gente que nasceu lá nos anos 70 e que teve uma criação familiar dos anos 70, a gente vê que ao longo das décadas, né, o conceito familiar até se modificou. Sim, Mas só que é o é verdade. seguinte, né, existem coisas que não mudam, É. né? Por exemplo, família tem a ver com educação. Sim, Quem educa um ser humano num primeiro momento não é uma escola, é uma família. claro. Porque a família passa valores, a família passa ética, a família passa exemplos, a família passa moral. Então, essa carta no Lenormand também traz uma reflexão: como estão os meus valores? Eu estou praticando o legado dos meus antepassados? Eu estou praticando, honrando a minha ancestralidade primordial? Porque isso também tem a ver com casa. Sabe uma curiosidade, Carmen, da 4ª casa do Zodíaco? A 4ª casa, ela representa a casa, né? Mas ela também representa, sabe o quê? O túmulo. Olha que engraçado isso, ela representa o túmulo, ela representa o cemitério, ela representa a maneira, quando eu fizer a minha passagem, o que eu vou querer? Eu vou querer ser enterrado? Eu vou querer ser cremado? Que tipo de ritual eu vou querer quando eu fizer a minha passagem? Por que a casa tem essa relação com o túmulo? Porque, teoricamente, você vai entender o que eu estou falando, Sim, claro. é a última morada. Morado. Claro. Porque, querendo ou não, também é uma morada, Sim. né? Também é um lar, né, que vai abrigar uma estrutura física, né, que Sim. já a vida habitou aquela estrutura. Então é muito interessante porque antepassados é algo que a gente não pode esquecer.
Jamais. Ancestralidade, a gente não pode deixar de honrar, porque ainda que as pessoas não estejam manifestadas mais no plano físico, isso não quer dizer que elas estão mortas. Não quer dizer que elas deixaram de existir. Sim. Só que agora elas existem num outro plano, que se você for parar para pensar, é um plano bem aqui do lado, né? Então, quando a gente tem uma visão espiritualista, a gente sabe que a morte não é o fim, mas para que você ingresse nestas moradas superiores, você acaba tendo que passar por uma última morada, né? São os rituais mortuários, funerários, muito interessantes e sempre nos fazem voltar para esses valores associados à família. E é interessante porque família é um assunto maravilhoso a gente falar. Ah, mas é maravilhoso, né? Porque é muito complexo. Família é uma... A gente sabe, eu estou aqui com a Carmen, com os amigos e amigas da Pax, todo mundo aqui tem a sua família e todo mundo sabe que família é um assunto complexo. Então é muito curioso porque externamente, Carmen, dificilmente alguém chega e fala: ah, a minha família é um problema. Todo mundo fala que as famílias são maravilhosas, a gente É, procura passar essa imagem, mas quando a gente fecha a porta, né, e está todo mundo dentro da mesma casa, aí a gente sabe que as questões são bem mais complexas. Mas independente de quais sejam essas questões, você não encarnou na tua família por acaso, né? lógico. Pessoas que estudam questões ligadas ao karma, questões ligadas ao dharma, se discute muito isso na Índia, no Tibete. Essas pessoas têm um entendimento de que nós fazemos escolhas antes de encarnar. Nós entendemos isso como missão de vida na vida atual, lenda pessoal, alguns chamam de dharma, tem vários nomes, né? E uma das escolhas que nós fazemos é a família na qual nós encarnaremos. Nós escolhemos a nossa casa, porque com a consciência mais ampliada, antes de encarnarmos nesse plano da manifestação, reconhecemos que naquela casa, reconhecemos que naquela família podem haver oportunidades de evolução da consciência Sim. por meio do convívio familiar. Então, mesmo quando as coisas na nossa casa estão difíceis, procura se lembrar do rei de taças, que o ícone dele é o coração. Às vezes, quando as coisas ficam difíceis na casa, não se esqueçam do coração, porque o coração, o amor, por pior que a dificuldade seja, auxilia e muito a superar. Enquanto não faltar o amor, a família continuará existindo. Então, se a casa é um porto seguro, se a casa é um alicerce, o amor é o alicerce da casa. É muito Sim. interessante porque, Carmen, qual que é a diferença entre uma casa-lar e uma casa-abrigo? Você sabe qual é a diferença entre uma casa-lar e uma casa-abrigo? Ué, casa-lar deve ser a família de sangue, né? A casa-abrigo é onde a pessoa escolhe estar ou é colocado. Não sei. Sim. É Estou muito chutando. interessante que quando a gente pensa, né? Não, mas é uma boa conjectura, né? Mas quando a gente pensa em um abrigo, né? O abrigo ele pode ser uma construção, né? Sim. De tijolo, de cimento, de cal, de gesso, de vergalhões. O abrigo pode ser uma tenda. O abrigo pode ser uma cabana, né? Abrigo é um sentido da forma externa, né? Na qual a pessoa se abriga. Agora, lar é algo um pouco mais elevado. Então, a gente Sim. até fala, a tua casa, ela não pode apenas ter a forma do abrigo. Além de abrigo, que é importante, claro, mas ela precisa ser um lar.
e ela só se constitui como lar quando existe o amor. Porque sem Lógico. amor não é possível É você lógico. ter um lar, né? Então, uma carta extremamente interessante, extremamente interessante. A casa Lenormand, quando a gente vê essa casa também, que na verdade é um palacete, né, praticamente, a gente tem muito a ideia de muralha, muito a ideia de fortaleza, muito a ideia de segurança. É muito curioso, porque quando as pessoas, né, estão aí pelo mundo, às vezes até, viu, Carmen, mesmo quando jovens, às vezes, né, querem ser um pouquinho revolucionários, né? Antes da hora. Ah, vocês vão ver, eu vou sair mesmo assim, e vocês não mandam mais em mim, e aí o jovem pega e sai, né? Aí dá algum problema, a primeira coisa que vem na cabeça, puxa, como eu gostaria de estar em casa. Antes eu não tivesse vindo. Agora eu queria estar em casa, eu queria meu quarto, eu queria minha cama. E a coisa vai indo, Carmen. Tem um momento que pode chegar o seguinte, aquela velha frase que todo mundo conhece, né? Tipo assim, eu quero a minha mãe, né? Porque quando a coisa esquenta, né? Você chama pela mãe, né? Você chama pela mãe, né? Então é muito interessante porque essa segurança, esse abrigo, essa fortaleza são significados que têm a ver com a casa Lenormand. Então, quando a pessoa ela retira essa carta numa consulta, no que tu baseias a tua segurança? No que tu baseias a tua fortaleza? No que tu baseias a tua muralha? Né? Que, na verdade, isso também implica em nós constituirmos fortaleza interior. Então, não é apenas... Claro que a Sim. carta Lenormand, eu posso falar da casa de alguém, eu posso falar da família de alguém, eu posso falar das relações familiares de alguém, mas eu tenho uma abordagem, se me conhece, Carmen, há 30 anos, eu tenho uma abordagem muito mais de autoconhecimento, eu vou perguntar à pessoa, a tua segurança interna, o que para você constitui fortaleza interna? Qual o Lógico. alicerce sobre o qual tu está caminhando e tu está edificando tua vida? Na edificação da tua vida, quais os valores você está colocando? Porque tudo isso está relacionado à construção da casa. Só que eu posso entender, podemos nos entender também como casas. Podemos nos entender como igrejas, como sinagogas, como mesquitas, porque o templo mais sagrado onde Deus habita é o interior de cada um de nós. Claro, coração. Né? Então, justamente, então, a casa também vai levar a esta reflexão. Será, Carmen, que nós apropriadamente estamos constituindo uma morada para o Deus do nosso coração e da nossa compreensão? Ou será que nós precisamos reformar algum ponto da casa que somos nós? Então, olha como a coisa vai ampliando a interpretação, né? Então, o Lenormand é interessante porque as pessoas, eu agradeço muito o carinho dos amigos e das amigas da Pax, porque depois eles ficam, né? Nossa, mas a maneira que você fala, mas que aula. Vocês acreditam, Carmen? E a Carmen sabe isso. A Carmen me conhece há 3 décadas, né? Como né, sabe que eu sempre fui. Mas eu estou amando, Carmen, essas nossas segundas-feiras de Lenormand, porque é a primeira vez que eu estou falando sobre as cartas de Lenormand. Aí a gente fala isso, as pessoas não acreditam. Elas não acreditam, falam, não é possível que é a primeira vez. Não, mas, né? Aí é que a gente gosta de estudar a numerologia, a simbologia das cartas do baralho, a astrologia, e é isso que a gente quer passar, Carmen, nos cursos. Quando você tem vocabulário, quando você conhece símbolos diversos, você interpreta qualquer oráculo, porque um está Claro. ligado ao outro, né? E agora é o A gente tempo vai aprendendo, é muito bom. Eu quero mandar um abraço para o pessoal do Paranormal Corporation, o querido Ale, o Zé Graça e todo o pessoal que está aí com a gente, Paranormal Experience, um super programa no YouTube.
Participem de terça-feira, quinta, sexta. Estão no ar aí vários dias, uma energia fantástica. Gratidão aí pela sintonia. E a gente vai estar junto em novembro num evento. O Ale, a Karen também está dizendo que ela está adorando reaprender sobre o Lenormand. E eu tenho certeza, como sempre, todos os nossos bate-papos, você aí dá um show de aula e de conhecimento. E eu quero dizer, família Pax, que o Alexandre Garzeri vai estar explicando cada carta do Lenormand, certo? A cada 15 dias ele está dizendo uma das cartas para que cada um possa aprender. E ele está ministrando, vai começar a ministrar um curso no Zoom profissionalizante de tarô. Você quer, é um curso de formação. Você que quer aprender a ler tarô, é um curso que dura 7 meses. Domingos, das 4 às 6 da tarde. Pega informações com a Superliza ou nas nossas plataformas. Então, vamos lá. Você brindou aí Muito com bom. o seu chá, a nossa caneca dos milagres. Eu vou na água mesmo. É o que eu falo, essa caneca aqui, presente aí da querida amiga Saúde. Karen, é o que eu digo, é uma caneca Santo Graal, né? De Mas Jerusalém, ela é mesmo. eu Ela considero uma vem, caneca, é, ela né? Com os lá, trechos ela e vem ó. lá da Terra Santa, onde Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, né? No chão Uhum, tem um mosaico com essa imagem. E aí eu uhum. trouxe várias. Eu tive na Terra Santa 4 vezes já. Faz muito tempo que eu não vou, porque eu só vou quando o Mestre São Germain determina, né? Mas tudo bem. Eu, por enquanto, quero ficar aqui mesmo. Vamos trabalhar, porque acabei de voltar, ainda nem cheguei no corpo direito. Com certeza. É interessante quando a gente está nesse momento falando, né, sobre a Casa Lenormand, né? Tem um aspecto, um perfil de personalidade, né? Porque uma vez que a carta é associada ao rei de copas, é claro Uhum. que essas cartas da corte, o que são cartas da corte? Valete, rainha e rei. No tarô, Carmen, tem uma diferença, porque a corte deles, né, tem uma figura a mais, que é, no caso, a pajem ou o pajem. Então, no tarô você Uhum. tem a pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Aí, aqui no baralho, você tem o valete, a rainha e o rei, né? Então, representam tipos, né, de comportamentos, tipos de pessoas. E tem uma curiosidade do rei de Copas, porque ele é um rei, todo rei é ligado ao poder. Agora, cada rei mantém o seu poder de uma forma diferente. O rei de Copas, ele mantém o poder dele baseado no amor. Então, é alguém que mantém o poder pela empatia. É alguém que mantém o poder auxiliando os outros, cuidando do próximo, que também tem a ver com a casa. Que muitas vezes nós vamos para a nossa casa para nos recarregar. Nós vamos para a nossa Isso, casa, uma pessoa que está no hospital, sabe uma das coisas que ela mais almeja, Carmen? Voltar rápido para a casa dela, né? E claro. até os médicos falam, né? Quando a pessoa volta para casa, com o amor, o carinho da família, às vezes até a bagunça da família, mas aquilo é um elemento de cura incrível para quem Verdade, passou muitas verdade. semanas ou meses no hospital. Então, o rei ele tem a ver de copas com esse aspecto da cura pelo amor, da empatia, do serviço ao próximo, mas ao mesmo tempo ele tem um mistério. É muito interessante que ele gosta de cuidar do próximo, ele gosta de servir, ele gosta de ver se está todo mundo bem, se não está faltando nada para ninguém. Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes ele faz isso para todo mundo e esquece de fazer para si mesmo, né? Sim. Então, sabe aquela pessoa, Carmen, que você chega na casa da pessoa, a pessoa não senta. Ela fica de cima para baixo para te atender, porque ela quer fazer o melhor, ela quer oferecer o melhor, ela quer dar o melhor. Você até tem que chegar e falar: senta um pouco, para, fica aqui comigo, né? Aproveita também, né? Porque às vezes eles cuidam dos outros, mas acabam não se dedicando tanto a si mesmos. E aí fica uma desproporção, né, Carmen? Porque a gente tem que, sabe, não pode nem ser tanto ao céu e tanto à terra. A gente Lógico, tem que se dedicar ao próximo. Mas o lógico. mais próximo, né, não podemos nos esquecer
que nós somos muito próximos a nós mesmos. Ainda mais quando a gente resolve praticar autoconhecimento. A gente não pode se esquecer disso. E quanto mais você cuida de você, melhor cuidar do seu próximo. Porque ninguém dá para o outro aquilo que não oferece a si mesmo. Eu não posso dar o que eu não tenho. Né? Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Né? Então é apenas uma precaução nesse sentido de, às vezes, eu entendo isso, sabe? Porque coração, água, lua, água, coração, lua. O 4 é um número par. Os números pares, né, que começam lá pelo 2, eles também têm uma associação aquática, por assim dizer, né? E é muito curioso porque o 2 na numerologia, esses números pares, são números que sensíveis, diplomatas, não gostam de posições extremistas, mas às vezes, você sabe, por exemplo, cara, quando o número 2 falta no mapa numerológico de alguém, o que isso acaba causando? Se a pessoa não tem as letras B, K ou T no mapa. Aproveitem, gente. Olha a aula de numerologia começando, hein? Se as pessoas não têm. D, Se as K pessoas e não quê? têm. D, K e T de tatu. Né? Quando a pessoa não tem no seu nome nenhum B, nenhum K, nenhum T, ela tem uma ausência de número 2. E aí a gente fala, Cami, que a pessoa tem ausência, aí tem gente que pensa, né? Porque é a onda moderninha. Ai, meu Deus, eu não tenho um número, eu vou mudar de nome. Não faça isso. Quando você pensar em fazer isso, lembre-se do seu amigo Alexandre Garzeri falando: muito feio. Não faça isso. Não mude de nome. Né? Existem outras maneiras, quando existem ausências numerológicas no teu nome, ausência de números, tem outras formas de você equilibrar. Não é, pela escola clássica, ortodoxa, tradicional, você mudar o seu nome. Mas quando o 2 falta, é muito curioso, Carmen, porque a pessoa tem uma necessidade desesperada de ser aceita, de ser compreendida, de ser entendida, e ela vai fazer o humanamente impossível para receber esta aceitação. Então, às vezes, né, o servir muito, servir de maneira extrema, a pessoa não para de fazer coisas, também ela pode estar querendo com isto uma aceitação. E quando o 2 lhe falta no mapa, são pessoas, Carmen, que se magoam muito facilmente. Então, é quase como pisar em ovos, né? Porque às vezes você fala uma palavra mais forte, você até tem uma expressão um pouco mais forte, não que elas demonstrem isso na hora, mas elas começam internamente. Nossa, será que ele estava bravo comigo? Será que aquela cara feia era para mim? Será que eu fiz alguma coisa errada? E isso, com o passar do tempo, Carmen, pode se tornar uma tortura, porque a pessoa não vive, né? Se for ficar pensando que tudo é contra ela, será que é comigo? Será que não é? Gente, vamos relaxar. Né? A gente precisa entender que os números pares, o número 2, o número 4, que é o número da casa, o rei de taças, ele traz o grande segredo no coração. E o segredo é: quanto mais amor deres a ti mesmo, entenda que o mundo responderá amando a ti. Porque quando você dá amor a si mesmo, você gera uma tônica vibracional, e isso atrai situações legais, isso atrai pessoas legais. Pode falar, Karen, pode falar. Tem uma pergunta aqui, ó, da Marta. Ela quer saber se é só no primeiro nome que é válido a falta das letras B, K e T. Tem que pegar, não, pegar o nome completo. Nome completo. Sobrenome completo. Tem que. Tá vendo só? O pessoal já começa. Ai, deixa eu ver. Você sabia, Cami? Quer ver uma curiosidade? Eu não tenho no meu nome nenhum B, K ou T. Você acredita?
É É o mesmo? único número. E aí, É, é, o, o que que você é o faz? único. Então, é o único número que me falta. Agora você vai dar risada. Olha o mapa numerológico do seu amigo. Personalidade 1, interior 11, destino número 1. Aí eu pergunto para você, Carmen, qual raio? Quer dizer, não precisa nem Eu perguntar, né? moro. Então, Nossa, basta ver primeiro. a cor aqui, né? Olha a É cor, mas lógico. não precisa nem perguntar. Imagina, já Mas está é paramentado. interessante porque eu não tenho. É o único número que me falta. O meu signo é Capricórnio, e Capricórnio é aquele algo racional do zodíaco, né, ligado ao Terra, poder, terra. coisa e tal. Agora, olha que legal isso aqui, Carmen. Momento quirologia na live de segunda. Olha essa mão e olha essa minha linha aqui. Hum, Essa linha é a linha do coração na hum, quirologia. Você vê que a minha, ela parece uma corrente, né? Quando meu professor ele pegou minhas mãos e ele viu que ela parece uma corrente, aí ele falou assim, ele foi o mesmo professor que me ensinou numerologia. Quando eu tinha lá 14 anos de idade, eu estava estudando isso. Aí ele falou, não tem número 2, capricorniano, com essa linha do coração em formato de corrente. Não, realmente você encarnou para aprender a lidar com o seu lado emocional. E aí, eu era adolescente, eu respondi para ele, justamente por isso que eu vou amar universalmente, incondicionalmente todo mundo. É claro, sair bem, porque a gente claro, está aqui para lidar com isso, né? Então, lógico. é interessante porque a gente analisou aqui um elemento da mão. Gente, mão, corpo. O corpo é uma casa. Sim. Nosso corpo como casa, ele tem janelas, ele tem portas, ele tem aposentos. E o incrível que pareça é que a gente conhece muito pouco desse corpo casa, né? A gente precisa adentrar a casa. Quando essa pandemia começou, graças a Deus, eu já estava com a Carmen nas lives, nós estávamos aqui, mas lembra o que eu falava, Carmen? As pessoas, elas não estão entendendo. Quando o pessoal faz assim, hashtag fique em casa, não é apenas você entrar numa casa física e você fechar a Sim. porta dentro de si e achar que o problema está resolvido. A proposta da pandemia não era essa. Fique em casa quer dizer volta-te para a tua casa interna. Sim. O ser humano ele estava vivendo de maneira muito externa. E quando você fica muito tempo fora de si mesmo, você esquece quem você é. E quando a gente esquece quem a gente é, a gente até esquece do planeta Terra é a nossa casa. E Uhum. temos que cuidar bem desse planeta. É. Somente quando você sabe quem você é, porque você se frequenta, se visita, adentra em ti mesmo, é que você está apto a ser um zelador, um guardião de Gaia, da Terra, que é a casa, que também é a mãe. Né? Então, tudo isso está vinculado. Né? E quando eu penso na carta Lenormand, se esta carta me aparece em uma consulta, eu vou virar para o cliente e eu vou dizer, como está a tua casa? E o cliente vai perguntar, minha família vai bem. Não, não, nós vamos falar da tua família já já. Como está a casa que és tu mesmo? Claro. Como está a tua estrutura? Porque a tua família é uma relação humana. Mas se a tua estrutura estiver bem sedimentada, bem alicerçada, você pode ser o elemento de equilíbrio que muitas vezes falta numa época em que a família está em crise. Então, é uma carta que me chama para análise do cliente enquanto uma estrutura. Com Sim. relação à casa dele, eu aconselharia, olha, é um momento de você estar mais em família. E pense muito bem nesse estar mais em família. Porque às vezes, Carmen, sabe, o ser humano, ele às vezes cresce acreditando, né, que a família, ela vai estar lá para sempre, né? E nem sempre é assim.
Então, um momento que tem um aniversário, um momento que é possível fazer uma viagem em família, um momento em que é possível sentar e compartilhar uma refeição em família, ficar mais em casa, esses momentos não devem ser jamais desprezados, porque os anos vão passando e tem um momento em que, quando olhamos para as paredes da nossa casa, ao caminhar por ela, reparando que ela vai ficando cada vez mais vazia, a gente começa a se lembrar daquelas épocas em que ela estava cheia de gente, mas às vezes eu nem sempre eu aproveitei, né? Então, pegar esta carta, sai em uma consulta, além de colocar o cliente dentro da casa, que é ele mesmo, vou recolocá-lo na família, na valorização aos ancestrais, na valorização aos antepassados, nas relações, né? Porque, na verdade, o maior tesouro desse mundo para os pais são os filhos, né? Sim. E não tenham dúvida, é o maior tesouro que os pais têm, né? São os filhos, né? E a gente precisa entender que nós estamos em um momento planetário que tem diferentes nomes em diferentes religiões, filosofias de vida, sociedades secretas, em que a gente vê que parece que o planeta Terra, em matéria de valores, está dando um pouco de cambalhotas, né? Cada semana é uma novidade, cada vez a gente consegue entender menos, porque talvez a gente está entrando numa era em que as coisas não podem apenas ser entendidas somente pela consciência objetiva ou somente pela razão. A gente precisa começar a entender as coisas também pelo coração, pelo sentir, pelo amor. Aí nós vamos conseguir compreender um sentido maior, né? Porque quando a gente tenta compreender as coisas apenas pela consciência objetiva, ela é importante, né? Por isso estudo, cultura, educação sempre, mas a consciência objetiva não abrange as dimensões, os universos, os diferentes níveis, né? Então a gente precisa também ter como rei o raciocínio dedutivo, a consciência subjetiva, o raciocínio, até estranho falar isso, né, Carmen? O raciocínio emocional. Ué, mas emoção não tem a ver com raciocínio. Se pensar unicamente de acordo com a consciência objetiva, não tem, né? Agora, quando você vai para uma consciência superior, você entende que raciocínio, emoção, intuição, na verdade, formam um todo harmônico para quem é casa, para si mesmo. E com isso consegue abrigar o próximo, dar alimento, conforto, estrutura, acalento a todos que moramos nesta mesma casa, que é o planeta Terra. Com Então, a certeza. visão um pouco mais universal da carta, Carmen. Muito bom, adorei. Como sempre, é um show. Adoro suas aulas. Olha aí, família Pax, estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri. Imperdível curso profissionalizante. Você quer aprender a ler tarô, duração 7 meses, domingos das 16 às 18 horas. Vai começar agora em setembro. Então, fique ligado, participem, que vai ser tudo de bom. Tem 5 minutos, Ale, para você encerrar o nosso bate-papo de hoje. Muito bom, 5 minutos. Então, vamos lá, né? Vamos falar de maneira um pouco assim, descontraída, né? Sobre algumas coisas que existem na casa, algumas coisas que existem na família e que são ótimas, né? Até para a gente começar a segunda-feira com um pouquinho de humor, Carmen, que também é bom, né? Porque a casa tem muito a ver com a mãe, né? E é uma coisa interessante quando a gente analisa os diferentes tipos de mães, né? Então eu conheço, né, as mães italianas pela minha descendência italiana, mas eu tenho um prazer, eu tenho um carinho por toda a comunidade israelita, judaica de São Paulo, porque eu cresci desde a minha puberdade, adolescência, adulto, continuo, né, convivendo com muitos amigos e amigas, né, judeus, né? E certa vez uma mãe judia, ela falou algo assim que eu acho que eu fiquei rindo mais ou menos por uns 2, 3 minutos. Não que é muito difícil, cara, porque quem tem ascendente aquário é muito bem-humorado, a gente adora dar risada, né, sempre que a gente pode.
Ela falou assim, você é italiano, né? Eu falei, descendo italiano. Ela falou assim, você sabe qual é a diferença entre a mãe italiana e a mãe judia? Eu falei, não sei qual que é a diferença. Ela falou assim, porque a mãe italiana, no teu caso, você vai se lembrar, quando você era pequena e você fazia uma comida, tua mãe fazia uma comida e você falava, né, que não queria comer, você fazia manha. A mãe italiana, a Camila, ela fala assim, você come essa comida, senão eu te mato. Eu falei, tá, e a mãe judia? Ah, a mãe judia é assim, você come essa comida, senão eu me mato, eu me mato. É um negócio assim. O pior é que a gente analisa, é verdade, né? É Mas verdade. porque comida, mãe, é algo muito associado à casa, muito associado à Claro, nutrição. E é sim. interessante, Camille, porque você sabe, quando nós temos uma mulher do signo de câncer e ela já é mãe, você sabe o que deixa uma mãe canceriana uma arara, faz ela perder a paciência? Hum. Se ela, o marido e os filhos forem numa outra casa e aí o marido e os filhos começarem a elogiar mais a comida de uma outra pessoa do que a comida dela. Porque para ela é muito importante nutrir, É. né? E se alguém fala melhor, pode ser o mesmo bolo, mas se alguém fala que aquele mesmo bolo estava melhor que outra pessoa, ai, mas aquela mãe canceriana, meu Deus do céu, a casa cai. Com Literalmente a certeza. casa cai naquele dia. Então, um pouquinho de descontração, porque a casa Adorei. arcano muito auspicioso. É um arcano de proteção, de luz, de acolhimento, de amor, de acalento e também de humor, né? Porque Adorei. faz bem a gente começar segunda-feira de maneira leve. E eu te agradeço, Carmen, pela oportunidade, Imagina. felicidade pelo teu retorno e Amém. inscrições aí as últimas, hein? Vamos, estão acabando as inscrições para o tarô. Vamos aí, gente. Todo mundo em casa, domingo, estudando o tarô, vai ser tudo de bom. É isso aí. Com certeza. Olá, curso profissionalizante com Alexandre Garzelli, domingos das 16 às 18 horas. Duração 7 meses, você vai ter certificado, vai aprender tudo sobre os arcanos maiores e vai ter a sua formação para poder ler cartas, certo? Alexandre, adoro conversar com você, estava com saudade dos nossos bate-papos. Boa semana, Deus abençoe. Gratidão, namastê, família Pax. Namastê.